na hora que a gente pensa em todo esse movimento da indústria com esse interesse de venda direta ao consumidor, existem alguns desafios, né? Pelo menos a grande maioria e arrisco dizer que quase todas as indústrias no mercado, elas já têm os seus canais, que geralmente são distribuidores, ou concessionárias, ou representantes, ou grandes centros distribuidores que aí entregam para alguns pontos de vendas e eles vão entregar para o consumidor final. Ou seja, já existe toda uma estrutura pronta e a gente está dizendo assim, olha, indústria, tá vendo toda essa estrutura aqui? Você pode ir direto no consumidor. Quais são os desafios quando a gente pensa numa indústria? Primeiro, tomar a decisão de fazer isso sem impactar toda essa estrutura que ela já tem. E segundo, quais são os desafios para a experiência do consumidor? Porque antes ele tinha ali do lado um ponto de venda ou um distribuidor, uma concessionária que ele pudesse interagir. E agora tem toda uma indústria, né? Pela perspectiva de experiência do cliente, quais são os desafios? Eu vou tentar organizar, que a pergunta é ampla. O primeiro ponto eu acho que o primeiro grande desafio é antes a indústria ou o importador, ele delegava essa questão de entender o consumidor para o intermediário. Então, o primeiro desafio é entender esse consumidor, entender o comportamento dele, entender como encantar esse consumidor. Eu acho que esse é o primeiro e grande desafio. Você antigamente deixava isso aí na mão do intermediário. O segundo grande desafio é logística. Tá? Então, você tem esses dois grandes desafios na mão. Tá? Do ponto de vista de experiência do consumidor, a indústria, à medida que ela vai crescendo, então a média indústria, a grande indústria, já tem uma necessidade de entender melhor esse consumidor. Existe todo um esforço da indústria, no que a indústria chama de sell-out, né, que é o vender da loja para fora, que é esse esforço de entender o consumidor. Então, essa média, grande indústria já começa a pensar nisso, tá, Cláudia? A questão de logística continua um desafio. Dados esses dois desafios, antes de entrar, eu acho que o mais importante a respeito disso existe oportunidade e alternativa para essa convivência. O que muita gente imagina é que existe um conflito inconciliável. Não é verdade. Ótimo. Não é verdade. Não é verdade. Todo mundo pode ganhar com isso. Todo mundo pode ganhar, e eu vou dar alguns exemplos, né, que são interessantes. O primeiro deles, a indústria tem um mix de produto muito amplo, normalmente tem um mix de produto mais amplo, mas que a distribuição tradicional e o próprio varejo não conseguem absorver aquilo. Kleber, por que não consegue? Giro, né? Você não consegue vender um produto, consegue levar para o varejo produtos que giram pouco, é caro, fica parado na prateleira, não é bom. O próprio varejo faz um trabalho de curadoria muito forte, fala, olha, não traz esse produto para cá que eu não vou girar. Tem um caso que a gente gosta de contar, que é um caso da Whirlpool, né, em que eles foram para o D2C e alguns produtos, vou pegar uma geladeira side by side, com aquela gaveta embaixo, uma geladeira de 10 mil reais. Cara, isso não sai no varejo. Mas quando eles colocaram no digital, saiu no digital, vendeu bem, porque você começou a encontrar esse consumidor, e o varejo físico passou a pedir aquele produto. Ó, tá vindo um consumidor na minha loja. Ótimo! Pô, tá vindo um consumidor na loja me perguntar de um produto que eu não tenho. Mas por que você não... cara, eu não vou trazer uma geladeira de 10 mil reais, isso não vende. Então existe abertura principalmente pela questão do que a gente chama de estratégia de extensão de mix. Então, ao invés de trabalhar com... você só consegue o varejo ou a distribuição girar 20%, 30% dos produtos, vai para o digital, vai para o D2C com 70% que você não gira. Muito bom, muito bom. Tá?